Senhoras e senhores, estamos no episódio 7 da nossa série Pode ou Não Pode. A gente tem estudado alguns assuntos que demandam respostas um pouco mais elaboradas do que simplesmente pode ou não pode. Já falamos sobre piercing, tatuagem, já falamos sobre festa junina e Halloween, falamos sobre veganismo, agora a gente está falando de biquíni, sunga, enfim, a gente está indo aí em vários assuntos. Então é uma série bem abrangente, a gente tem alguns princípios aí que a gente tem reforçado e algumas considerações que a gente tem trabalhado em cada assunto. E vocês devem se lembrar que na semana passada, quando nós começamos a tratar desse tópico, a gente comentou sobre desenvolver uma teologia bíblica da vestimenta, ou seja, antes de olhar especificamente para o biquíni, para a sunga, para o top, para a roupa de ginástica, para o legging, enfim, para qualquer roupa dessa natureza, a gente tem que dar um passinho para trás e a gente tem que ver o que a Bíblia fala sobre roupa, por que a roupa existe. Nós nos vestimos não por uma convenção social. A gente não se veste porque um Neandertal, em algum momento da história, falou, não, uga, veste roupa. Não. A gente se veste porque o mundo com o pecado, o mundo caído, demanda que nós nos vistamos. É uma razão teológica. Nós usamos roupa para cobrir a nossa vergonha. Isso aparece lá em Gênesis, para cobrir a nossa nudez. E o próprio Deus forneceu esse modelo em resposta ao que Adão e Eva tentaram fazer, se cobrindo ali em Gênesis 3, porque eles perceberam que estavam nus depois de desobedecerem a Deus. Então nós vestimos roupa, nós temos lá as nossas vestimentas no guarda-roupa, nossa calça, nossa camiseta, enfim, por uma razão teológica. E a gente viu nesses 3 tópicos importantes aí a respeito da teologia bíblica, justamente no primeiro ponto, o significado da nudez e o propósito das roupas. A gente viu que na Bíblia, depois da queda, a nudez se tornou algo extremamente vergonhoso, porque desperta no outro a lascívia, desperta no outro o constrangimento. Então é algo que a partir daquele momento da história, o ser humano precisou, inevitavelmente, precisa até hoje, usar roupa. Não tem jeito. Mas, na semana passada, depois que a gente falou da nudez, das roupas e tudo mais, o Riad e a Esther vieram me procurar com algumas dúvidas que surgiram, e eu não vi o Riad levantando a mão. Né, Riad? Você levantou a mão, eu não vi. Estava desprezando o Riad, tá? Nada a ver, que eu realmente não vi mesmo. Acho que eu estou com algum problema de visão aqui na parte periférica. E a pergunta que eles me fizeram, na verdade o Riad fez, a Esther só apareceu de curiosa, né, Esther, ali do lado, como ela mesma disse. Foram perguntas muito boas. Riad, me refresque aí a memória. Eu lembro de uma que era em relação ao cuidado que muitas vezes não é levado em conta, mas que a gente precisa ter no campo da saúde, quando homens precisam passar por médicos típicos da saúde masculina, específicos da saúde masculina, e esse médico é mulher, essa médica é uma médica. E o contrário, quando uma moça precisa passar num ginecologista homem, esse tipo de coisa. Há um constrangimento, há um certo incômodo nisso daí, mas não há necessariamente um pecado nisso. Mas eu comentei que é importante que tanto as moças como os rapazes tenham o cuidado de manter que não é o ideal. Não é o melhor. É bom que o homem passe no médico de homem sendo outro homem, e a mulher passe no médico de mulher sendo outra mulher, para evitar exposições que causem constrangimento, esse tipo de coisa. Mas, numa situação em que você precisa passar um homem, passar numa médica mulher, ou vice-versa, isso não é pecado. Por quê? Quando nós temos um conflito ético, quando nós temos um conflito entre 2 valores, nós defendemos o valor de maior peso. Então, no caso da saúde, quando nós passamos no médico, como uma situação dessa, nós estamos cuidando da nossa vida física. E entre o constrangimento, entre a questão da nudez e tudo mais, e a saúde física, a nossa vida, há um choque de valores, há um choque ético. Quando isso acontece na Bíblia, a ética cristã nos diz que nós defendemos o valor maior, o valor de maior peso. No caso, entre a vergonha e a exposição e a vida, qual é o mais pesado? Isso deveria ser uma pergunta autoevidente. Qual é o mais pesado? A vida, é claro que é a vida. Então imagina, você está lá morrendo lá, não, mas eu só sou atendido por mulheres, por homens ou mulheres. Não, há um conflito, há um choque. Então nós entendemos esse discernimento numa situação como essa,
Mas, é claro, é bom, saudável, até à luz do que acontece hoje no ambiente hospitalar, onde muitas vezes médicos abusam de pacientes sedadas. Todo esse perigo que existe aí, é bom tomar cuidado, à luz até mesmo do que a gente falou. E a outra pergunta que o Riad fez, que foi muito interessante, sobre nudez, é que a gente está habituado nos livros de escola a ter, na parte de biologia e tudo mais, desenhos do corpo humano, nu, e muitas vezes até mesmo fotos dos órgãos genitais e tudo mais. Isso seria errado? Eu comentei que me parece que em casos como esse, onde há um estudo biológico, um estudo da fisiologia, né, enfim, de como funciona o corpo humano ali, eu acho que o ideal é não haver imagens, fotos disso. Mas você pode colocar ilustrações que não ofendem aos escrúpulos. E a gente está falando de um contexto secular, de um contexto educacional secular. O ideal seria que, numa aula de biologia, onde fosse expor o corpo humano e tudo mais, o ideal é que mesmo na apresentação dessas imagens, as meninas fossem tratadas num ambiente à parte, os homens fossem abordados em outro contexto, para que não houvesse nenhum constrangimento mútuo. Mas não dá para fazer isso na escola. Então, o princípio que eu acho que a gente pode aplicar aí é o princípio do eufemismo, que a Bíblia usa algumas vezes. Quando nós precisamos falar de assuntos sérios, assuntos pesados, assuntos delicados, e a Bíblia fala desses assuntos, a Bíblia não necessariamente se silencia sobre o tópico. O que ela faz é usar de um eufemismo. Eufemismo é você usar palavras fofas, brandas, leves, para verdades duras, pesadas e difíceis. Então, quando você fala sobre nudez, é uma coisa séria. Como que você vai usar um eufemismo, por assim dizer, para tratar desse assunto? Primeiro, você vai ter cuidado com a linguagem, você não vai ser vulgar, você não vai banalizar aquilo, você vai ser cuidadoso, você vai usar os nomes técnicos e tudo mais. Só que na hora de apresentar alguma imagem, você não vai apresentar fotos. Você pode apresentar desenhos bem simples assim, de modo que o impacto visual daquilo é abrandado, como um eufemismo faz. Ele abranda. Então é um jeito da gente preservar o nosso zelo pelos valores bíblicos, sem desprezar uma coisa que aparentemente em si não tem problema, que é aprender sobre o corpo humano. É importante que nós saibamos como funciona o corpo humano, mas é importante a gente ter esses cuidados. Agora, é claro, a gente vive num país com uma educação totalmente anticristã. Então esse cuidado dificilmente vai acontecer. Mas, em todo caso, eu acho que essa resposta ajuda a gente a caminhar com segurança aí. O que vocês acham? Satisfaz? Dá para caminhar bem? Denner aprovado? Muito bem. Então, respondida aí as perguntas do Riad, e a curiosidade da Esther também foi satisfeita. Tudo isso ligado aí à nudez. Então, não sei quantos aqui estavam na semana passada, mas quem não viu pode encontrar lá no YouTube essa teologia bíblica da vestimenta que a gente montou. E a gente começou a falar de um outro aspecto da nossa mentalidade que a gente tem que desenvolver, que é o avanço da cultura secular. A gente percebeu que existe, desde muito tempo atrás, um avanço no mundo, ou seja, no sistema de pensamento contrário a Deus, existe um avanço no sentido de cada vez mais se afastar de Deus e, consequentemente, tirar roupa. Quanto mais longe de Deus, mais nudez aparece. Essa é a dinâmica que a gente viu, essa é a relação. Então, quando você pensa nos gregos, quando você pensa nos índios, são culturas extremamente distantes de Deus, totalmente pagãs, e que veem a nudez como uma coisa muito normal, sem problema nenhum, o que é errado. A Bíblia diz que a nudez é algo que tem que ser protegido, preservado, porque há um motivo teológico para isso. Mas quanto mais longe uma cultura vai de Deus, mais próximo da nudez ela fica. E aí a gente entende porque o Brasil, esse Brasilzão, é do jeito que é. Nossa cultura é uma cultura que banaliza a nudez no carnaval, nas festas, nos bailes e tudo mais, porque é uma cultura pagã, é uma cultura longe de Deus. Então, o que nós vemos ao nosso redor é o reflexo daquilo que nós acreditamos. Ou no caso do mundo, né, naquilo que o mundo acredita. Então é o contraste entre nós e o mundo. Mas eu mencionei para vocês que ainda nesse ponto aqui, do avanço da cultura secular, nós entraríamos, nesse momento, no assunto do nosso encontro aqui
em si, que é sobre biquíni, especialmente biquíni. Biquíni, sunga, todas essas roupas aí de praia, de academia e tudo mais, mas especialmente biquíni porque o biquíni é uma peça de praia muito simbólica para o que a gente vai tratar aqui. E que geralmente desperta muita curiosidade nas mulheres cristãs. Pastor, eu posso ou não posso usar biquíni? Eu vou na praia, eu vou no parque aquático, eu devo ou não devo? Eu vou estar com meu marido, eu vou estar com meus pais, vou estar com os amigos, e aí, eu posso ou não posso? Então existe uma curiosidade maior. Nos homens, a questão da sunga, da vestimenta, geralmente é um pouco menos. É raro o homem perguntar isso. Mas eu sei que existe, porque é uma peça de roupa que você vê por aí. Mas o nosso foco vai ser no biquíni, mas os princípios servem para os dois, ok? Então, falando no avanço da cultura secular, quando a gente chega na história do biquíni, a gente percebe que essa peça de praia surgiu exatamente com o propósito de expor, sendo que a nossa teologia bíblica diz que nós usamos roupas para proteger, para esconder, e o biquíni foi na direção contrária disso. Se você for pesquisar a história do biquíni, não sei quem já fez isso, tem alguns detalhes até curiosos aqui que eu resumi. O biquíni foi criado em 1946. Assim, se você for olhar algumas culturas, como os gregos, romanos e tudo mais, você vai ver algumas peças semelhantes ali ao biquíni. Mas o biquíni, como é divulgado hoje, é uma peça que surge em 1946 e foi uma inovação revolucionária para a época, feita por um estilista francês, chamado, tinha que ser, né? Chamado Louis Hard. Louis Hard. E em 5 de julho de 1946, essa peça nova foi apresentada. Evidentemente, eu não pude trazer uma imagem do primeiro biquíni da história, feita aí por esse estilista francês, e essa apresentação foi feita em Paris. O design da roupa de banho feminina até aquele momento da história era muito conservador. Então até mesmo as práticas, os hábitos de irem à praia eram diferentes. E em relação à roupa, a mulher usava uma espécie de maiô bem conservador, bem discreto, que não mostrava nada. O estilista francês aqui, o Louis, ele falou, eu quero chocar. Essa foi a proposta dele, eu quero causar. Ele desenvolveu então essa peça, que as moças depois podem ver na internet, os rapazes não precisam ver, a descrição que eu vou fazer é suficiente. Eram 2 peças separadas, uma inferior, outra superior, eram 2 peças bem ousadas, e a parte de cima era em forma de triângulo ali, o que cobria o seio da moça, a parte de baixo era uma espécie de, não eram shorts, né, mas uma roupa íntima, como a gente vê os biquínis hoje. Mas, se essa informação que eu tenho aqui estiver correta, já dá para ver um pouquinho da natureza ousada da coisa. Ele usou apenas 30 centímetros quadrados de tecido para fazer a peça toda. E quando ele quis apresentar isso, nenhuma modelo da época quis usar. Porque era muito chocante, era muito ousado. Ele precisou, então, contratar para se apresentar uma stripper, uma dançarina, uma mulher aí da prostituição, da imoralidade. Ele precisou contratar uma mulher assim para expor, para vestir e servir de modelo para as fotos e para a apresentação que seria feita. Então você percebe que, logo de cara, isso já é um pouco estranho. Para os padrões da época, nós estamos falando de Paris, que sempre foi na França, sempre foi um povo vanguardista, meio contra convenções. Mesmo naquele contexto, o biquíni já surgiu de modo a não ser aceito de primeira. Ele precisou ir por vias mais forçosas, contratando aí essa modelo de ideias ali mais libertinas para apresentar, para vestir e apresentar essa peça. Diga, Breno. Essa questão do biquíni, falando dessa época, de 1946, e um pouquinho mais para frente, o biquíni se tornou mais popular, assim, por assim dizer, na época da Marilyn Monroe, porque ela... Eu vou mencionar daqui a pouco quando ele fica popular, mas envolve o que vem depois disso. Década de 60, 70, vai envolver isso. 50, 60, 70. Mas o que chama a atenção, além disso tudo que eu falei, é o nome. Você sabe de onde veio o nome biquíni? Não é o Bob Esponja, é claro. Mas onde o Bob Esponja mora?
Não, tudo bem, ele mora no mar. Mas qual é o nome da cidade? Fenda do Biquíni. Isso não é uma coincidência. Ele mora na Fenda do Biquíni porque existe um lugar chamado Atol de Biquíni. É um lugar real. Esse Atol de Biquíni, aqui tem uma imagem do Atol de Biquíni, é um lugar onde, naquela época do estilista francês, estavam acontecendo testes nucleares nesse Atol de Biquíni. O pessoal até fala que é por isso que o Bob Esponja mora lá, porque ele é feito da radiação e tudo mais. Tem toda uma teoria aí disso. Mas a Fenda do Biquíni é no Atol de Biquíni, que é o nome do lugar onde estavam acontecendo experiências nucleares. E o cara falou, ahá, qual vai ser o nome da peça? Biquíni. Por quê? Porque vai explodir tudo. Vai causar. Essa foi a proposta dele, essa foi a ideia. Ele quis fazer algo chocante e imprimir isso no nome do negócio. Ou seja, o negócio já surgiu com uma proposta anticristã. Ele já surgiu com uma proposta complicada, já surgiu com uma proposta errada. O fato de ser em Paris, ser um estilista francês, o fato de nenhuma modelo da época querer usar aquilo, o fato do nome ser propositalmente colocado para chocar, tudo isso mostra que a coisa já é complicada para nós que somos crentes. E mesmo para os padrões da época, já eram complicados. Bom, quando que isso se popularizou? Porque durante muito tempo isso sofreu resistência. Alguns países proibiram esse tipo de roupa, as mulheres não podiam usar isso nas praias, porque isso transmitia a mensagem de ousadia, e já naquela época a coisa estava caminhando para o que é o que hoje a gente chamaria de liberação feminina. As mulheres assumindo os seus papéis na sociedade, aquela coisa toda, saindo do patriarcado, se libertando das amarras opressoras e tudo mais. Então o biquíni se tornou associado a isso. De modo que os mais conservadores não queriam se associar a esse tipo de coisa. E realmente muitos países conservadores não aderiram e até proibiram. Porém, nas décadas de 1950, 1960, isso começou a ser aceito com mais popularidade porque os famosos e os atores, ou seja, Hollywood, começou a usar esse tipo de coisa. Então, quando você olha a publicidade, os filmes, as produções da época, você vê que eles colocaram goela abaixo isso por meio da mídia. Alguma coisa que acontece até hoje. Muitos dos nossos comportamentos são colocados goela abaixo por causa da mídia. Toda a campanha LGBT, tudo isso daí que a gente vê hoje é colocado goela abaixo pela mídia, seja mídia televisiva, seja mídia digital, enfim. É tudo colocado goela abaixo por Hollywood, como a gente já estudou um tempo atrás. E com isso não foi diferente. E aí surge o Brasil nessa história. Nós, como sempre, conseguindo piorar aquilo que a França já fez ruim. Na década de 70, o Brasil desenvolveu, se popularizou aqui, aquilo que é conhecido como fio dental, biquíni fio dental, que nada mais é do que nudez com um mínimo de tecido, mínimo de roupa na mulher, que é o que a gente vê vastamente aí nas praias, Rio de Janeiro, os lugares que você vai. Então, isso daí parte da responsabilidade do Brasil. Então, é claro, eu tentei fazer uma descrição aqui, mas eu recomendo fortemente que os homens não procurem isso. Se você não sabe o que é um fio dental, se você não sabe como é um biquíni, se você quer ver, não vá atrás disso na internet, porque você vai ser exposto a coisas que você não deve ver. Okay? Ainda que você veja isso, infelizmente, na praia, ou às vezes até na rua, dependendo da época do ano aqui no Brasil. Em São Paulo, você vê isso no carnaval, por aí normalmente. No Rio de Janeiro, você vê isso na rua qualquer dia, qualquer época do ano. Mas não vá atrás dessas informações. O que eu falei aqui já é o suficiente, é o limite do que você precisa saber para esse assunto. Mas isso já mostra para nós que nesse avanço aqui da cultura secular, o biquíni nasce com uma proposta errada. É óbvio. Então a questão não é apenas a quantidade do tecido que foi usado, não é o fato de isso ter sido criado na França e importado para cá. Não, essas questões da origem do biquíni mostram para nós que a ideia já era uma ideia anticristã. A ideia era expor, a ideia era mostrar, a ideia era exibir a nudez. Então se a gente parasse só até aí, a gente já veria que é difícil uma mulher cristã se adequar, se ajustar a essa peça de roupa. É claro que, como eu já disse, nós não defendemos a ideia do
sempre esqueço o nome daquilo, a burca. Nós não defendemos que você, moça, tem que ir de burca para a praia, esse tipo de coisa, mas você tem que ter muito discernimento sobre o modo como você vai se vestir para ir para a praia, para parque aquático, enfim. Mas eu vou falar um pouco mais desses cuidados daqui a pouco. Por enquanto, a gente tem que avançar para o item 3, que é onde a gente vai avaliar biblicamente algumas questões. O nosso terceiro ponto aqui diz respeito à consciência cristã e o guarda-roupa. Já que nós estamos em posse de uma teologia bíblica da roupa, ou seja, da vestimenta, nós sabemos por que nós nos vestimos, qual o propósito da roupa, agora a gente vai avaliar o que vestir e o que não vestir. Mas a gente vai ver isso a partir da consciência cristã, porque a Bíblia não trata de regrinhas sobre roupa. A Bíblia não tem uma série de comandinhos do tipo, olha, você vai vestir uma saia de tantos centímetros, meninos vão vestir uma roupa de tal e tal. A Bíblia não tem isso. Facilitaria muito? Talvez, mas isso não desenvolveria em nós a consciência. E quando nós, que somos crentes, lidamos com essas questões de pode ou não pode, mais do que uma regra na Bíblia de pode ou não pode, a preocupação de Deus é que nós desenvolvamos a nossa consciência, a nossa capacidade de discernimento. Porque nós que somos crentes, estamos sob a nova aliança, cremos em Jesus como Salvador, temos um novo coração, nós ganhamos também uma nova mente. E nós não vivemos debaixo de regrinhas de pode ou não pode. Existem proibições e existem comandos para nós na Bíblia, é verdade. Mas nessas questões que a gente tem tratado, não tem essas regrinhas. Por quê? Porque nós não temos um código fixo, rígido lá. Nós temos a lei gravada no nosso coração, na nossa mente. O Espírito Santo nos habilita a discernir determinada roupa e falar, olha, isso aí não dá para usar. Isso daqui dá para usar, porque o Espírito Santo mora em nós. Então esse assunto, é claro, é um assunto que diz respeito aos crentes. O incrédulo não está nem aí. O incrédulo, na verdade, quanto menos roupa ele usar, melhor. Essa é a ideia dele. Para nós, não. Nós temos preocupação com isso, porque a lei de Deus está gravada no nosso coração. O Espírito Santo habita em nós. E o que a Bíblia fala sobre a consciência cristã no que diz respeito à roupa? Eu trouxe aqui um texto, que eu até comentei com as moças recentemente, no chá das moças, quando nós falamos sobre a descrição da mulher cristã. E esse texto é o texto áureo que trata desse assunto. 1 Timóteo 2, de 9 a 10, que diz assim, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, esse texto mostra para nós um problema que estava acontecendo ali na igreja de Éfeso, onde o pastor Timóteo trabalhava, e parece que esse problema era a atenção excessiva que as mulheres atraíam para si mesmas durante a reunião. Anos atrás, quando eu tratei desse assunto aqui no Darash uma vez, faz muito tempo, quanto tempo faz? Acho que faz, sei lá, uns 6, 7 anos, o grupo era totalmente outro. Eu me lembrei de uma situação, de um episódio daquela série Todo Mundo Odeia o Chris, e aí eu lembrei de novo dele e falei, não, esse cabe direitinho e a ilustração continua boa. Eu não sei se vocês se lembram desse episódio em que a Rochelle disputa o chapéu, né, na igreja. É um culto de Páscoa. E o trechinho aí é o seguinte. A competição já tá rolando. Como é que vai? Olá, eu guardei lugar pra você. Oi? Tudo bom? Olha o tamanho do chapéu dela. Nossa, não te vejo há muitos domingos. O que você anda fazendo? Pecando. Oi. Irmã Rochelle? Irmã Reis. Imagina do que uma ia chamar a outra se não estivesse numa igreja. Feliz Páscoa para todos! Feliz Páscoa! 4 horas depois. A igreja pode dizer amém? Amém! E um aleluia! Louvemos o Senhor! Muito bem, este ano nosso show de moda foi nada menos do que espetacular. Eu acho que foi o melhor concurso que tivemos. A igreja concorda com isso. Amém! Os juízes tomaram sua decisão. Nos últimos 3 anos, a irmã Rochelle tem vencido a competição. Aleluia!
Mas nesta Páscoa, nossa nova fiel, a irmã Leite, trouxe um rico conhecimento em chapéus e é premiada também. Diabo! Desculpem. Mil perdões, senhor. Mas a vencedora deste ano e ainda campeã é a irmã Rosane. Lembraram do episódio? Muito bom esse episódio. E parece que era exatamente isso que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Parece que a mulherada estava chamando muito atenção durante o culto e tirando o foco do culto. Não, tem o culto aqui, era culto de Páscoa. Mas ninguém lembrava da Páscoa. Elas estavam preocupadas com o chapéu e tudo mais que chamava atenção. A Páscoa é um cordeiro, a mulher estava com um chapéu de pavão. Então, estava desvirtuando completamente o foco da coisa. E estava acontecendo a mesma coisa lá na igreja de Éfeso. E a julgar pelas mulheres pagãs da cidade, pode ser que essas mulheres estavam fazendo todas essas coisas aqui, usando cabeleira frisada com ouro, ou seja, elas colocavam peças de ouro, coisas de ouro na cabeça, armações e tudo mais, roupa cara, joias de pérolas, né, tudo enfeitado ali. Pode ser que as mulheres estivessem fazendo isso para imitar a cultura pagã da cidade. Ou seja, a cultura, a moda, o modo de pensar de Éfeso estava entrando dentro da igreja. E a mulherada estava expressando isso por meio das roupas. E isso por si só já mostra o perigo que continua acontecendo ainda hoje, da gente querer imitar a moda lá fora. Nós não temos muitas maneiras de comprar roupas que não sejam roupas comuns. Você vai na Renner, vai na Riachuelo, vai na C&A, e é a moda que está lá. Mas muitas vezes, por falta de discernimento, as pessoas se vestem igualzinho o mundo, roupas curtas, roupas decotadas, roupas apertadas, porque não percebem que isso é uma moda secular, é uma moda mundana. E mesmo nessas lojas de departamento e tudo mais, o desafio é tentar fugir da moda mundana, que é indecente, que é vulgar. Senão a gente vai estar imitando o que as pessoas ao nosso redor fazem, e isso não é o objetivo do guarda-roupa cristão. Fala, Henrique Maior. Uhum. E assim, nós como conhecemos fazer a diferença no mundo, em tudo, nas nossas atitudes, isso consequentemente acaba transparecendo também no modo que a gente se veste. Mas também assim, eu acho que não o exemplo que você citou, que foi evidente, que trata de um pecado explícito em si, da questão da sexualidade, mas eu estou pensando no vestuário masculino que é menos problemático um pouco, tem esses problemas mas é menos problemático, que assim, eu cheguei à seguinte conclusão, que não faria sentido a gente querer se vestir diferente no sentido de só para ser diferente. Não, ele tá com uma cabine, eu vou ser diferente, sabe? Ele tá com tal roupa, eu vou vestir diferente, porque eu tenho que ser diferente. Claro, tipo, eu penso que nós devemos ser diferentes naquilo que realmente assim é pecaminoso. Exatamente, porque senão se torna só o do contra, sim. Pra que é diferente. Não é a questão. Se você vai numa loja e tem lá uma roupa bonita e decente, beleza. Eu tenho uma roupa que eu comprei na Renner e eu vejo todo mundo usando igual. Não sei por quê. Todo mundo compra. É toda uma roupa de muito bom gosto, diga-se de passagem, muito bonita e tal. Mas ela não tem problema nenhum. Mas todo mundo usa. Aí não é um problema. Tem coisas na moda que não são problemáticas. Exato. Porém, o outro ponto agora de atenção, mesmo quanto a isso, é fugir, claro, dessas questões de sexualidade e, sei lá, eu penso nas questões dos estereótipos do força, assim, sabe? Você veste de uma maneira que remete muito um estilo de vida, uma pessoa muito mundana. Eu gosto muito de música, por exemplo. Eu acho que você se vestir de uma forma que remete a qualquer tribo, assim, é problemático. Porque você vai transmitir com a sua roupa a sua identidade. E você vai estar falando para as pessoas assim, eu, fulano ou fulana, pertenço àquela tribo me define. Sendo que, em termos de roupa, o que tem que nos definir é o que Paulo coloca aqui, decência, modéstia e bom senso. E não os hábitos de uma tribo XYZ. Então, por exemplo, você falou do cuidado que a gente tem que ter com essa identidade, né? Tem problema um crente usar roupa preta? Toda preta? Tem problema o crente andar todo de preto?
Sei lá, quem tá todo de preto hoje? Sempre tem alguém todo de preto. Hoje não tem ninguém todo de preto. Até o Moreira tá com uma calça verde. O Moreira sempre tá... Aí, ó, pronto. Aí o cara... O Moreira, o dia que eu preciso te usar de ilustração, você... Então, beleza. Então, é errado usar preto? Não. Agora, vamos supor que você pega uma pessoa toda vestida de preto, e aí uma moça toda de preto, com uma maquiagem preta, com cabelo meio emo, assim, lisão, assim, com um batom meio defunto, cor de defunto, assim, com os anelzões, assim, uma coisa bem gótica, assim, uma caveira, assim, os anel bem caveirão, assim. Quando as pessoas, esses elementos em si, soltos, eles são em si pecaminosos? Usar preto, usar um batom feio, cor de morte, isso daí por si só é um problema? Não. Agora, quando você junta tudo, você tem uma moda que te identifica com um grupo. Então as pessoas vão olhar e falar, essa pessoa é gótica. Elas não vão olhar e falar, essa pessoa ela se veste normal porque ela é crente. Não. A primeira coisa que vai chegar é a informação da identificação tribal, igual você falou. Então a nossa roupa reflete a nossa visão de mundo. Com certeza. A roupa do maromba de academia, que eu mencionei semana passada. É o crente que usa aquela regatinha lá, que não cobre nada. É um problema você usar aquela roupa gatinha? Mas ele tá na sua casa, beleza. Agora, se você sai na rua com aquilo, você tá se identificando com a tribo dos maromba. Essa é a verdade. Não tem jeito. As meninas aí não gostam muito de regata, né? Tudo bem. Enfim. Mas eu acho que a sua avaliação está certa, Henrique. A gente tem que se vestir de um modo normal. O crente se veste de um modo normal. O crente não deixa que a sua roupa o identifique com nenhum grupo que tenha uma mensagem diferente da que a gente acredita. Simples assim. Nós nos vestimos normalmente, com decência e tal. Tudo certo? Faz sentido isso para vocês? Beleza. Então olha só aí como Paulo trabalha isso, né? Ele diz que as mulheres devem se vestir de determinado modo, mas vocês devem observar que Paulo não dá um conjuntinho de regras. Tem igrejas que fazem isso, tem igrejas que dão regrinhas. Mulheres têm que usar saia de tantos centímetros abaixo do joelho, tem que usar tal coisa, tal coisa, tal coisa, homem só pode usar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Essas coisas meio renascer, meio Deus é amor e tal, isso daí é legalismo, é o que nós chamamos de legalismo. E nós já vimos na nossa série que legalismo não é bom, é algo que nós fugimos, tanto o legalismo como a libertinagem. Então, como Paulo apresenta isso daqui para nós? Ele não nos dá uma série de regrinhas. Por quê? Ele quer desenvolver a consciência dos crentes. Então, mais do que um código legal lá de pode, não pode, desse tipo, ele quer que os crentes tenham discernimento. Olha, essa roupa tá meio estranha, não dá para usar. Essa roupa tá legal. Diga, Nilson. Sobre esse projeto de regras, tem uma página de filme, sabe? Na hora do almoço. E na hora que estava almoçando, chegou uma festa esperada. Quando ele esperava, ele era na congregação. Estavam os três de calça. E aí eu estava com um menino que trabalha para mim no salão, ele é interno, mas eu estava com um menino que ele falei, olha, para as três, eu calço um calor tremendo. E eles pegaram. Primeiro eles começaram com um monte de cerveja. E depois eles começaram a pegar carteira. Aí eu falei para ele assim, ó, a cerveja da menina é tranquila, precisa vergonha. Isso aí vai pro inferno. É que eles usam a calça para o álcool não evaporar, né? Não, o álcool vai embora. Porque... O próprio rapaz ele falou assim, isso é um absurdo, né? Transmite uma ideia errada. Exatamente. De que a roupa é o que aproxima uma pessoa de Deus. Exatamente. E acaba dando meio que uma vantagem para eles falam assim, tá bem. Por mais que, e quando a gente vai dizer que o bebê não é pecado, realmente não é, eles escoram que o crente pode ter excesso, né? Exatamente. Que tem uma capa fazendo isso. Existe um apelido do pessoal da congregação que é Congregação Cristã do Brasil, mas tem gente que fala que é Congregação Cristã do Barril, porque realmente tem muita bebida alcoólica. Mas, e eu sei disso porque eu já fui em festas assim de familiares que são da congregação e você vê, tá de criança com bebida alcoólica. É um negócio bem, bem sério assim. Mas tem todo esse zelo com a roupa, como se a roupa fosse a marca da santidade. Se você usa uma bermuda, meu Deus, pode preparar que você está para o inferno, não tem jeito de perder a salvação.
Isso é um absurdo. Por quê? Porque não entendeu o propósito da roupa e não entendeu o que é a consciência cristã. Que não é uma bermuda que te aproxima ou te afasta de Deus. Não é isso. Na verdade, eles tentam fazer isso com tudo, né? Por exemplo, ele tem um outro rapaz que trabalha na salão, ele não vai assiduamente para a mão dele vai sempre, assiduamente na congregação, e ele tenta defender tudo que é jeito. Ele chama de ser, Ainda bem que você é o barbeiro. Você que fica com a navalha. ele trabalha. Ah, tá. O rapaz trabalha pra você. Tá. Pensei que era o cliente que você falou. É. Tipo, ele precisa definir de uma forma assim, mas os da congregação são zelosos, junta todo mundo para formar a igreja, e eles tentam ser zelosos em vários aspectos para esconder. Claro. É um alívio de consciência. Mas você mencionou essa questão da roupa, e todas as seitas têm alguma coisa com roupa. É impressionante. Até mesmo o movimento pentecostal tem essa questão com roupa. Mulher usa calça na igreja pentecostal, Jezabel. Falam que é roupa de homem, né? Sendo que é um absurdo você pensar que na época de Jesus não tinha calça. O pessoal usava tudo mais ou menos a mesma roupa ali, né? Claro, tinha diferença de roupa de homem e de mulher, mas era uma roupa meio padrão, assim. Então, enfim, devaneios que são regrinhas de homens, que não servem para nada. Porque quando Paulo vai falar sobre isso, ele não dá regrinhas. Ele não fala mulheres usem tal coisa, homens usem tal coisa. Não, ele dá princípios supraculturais. O que é um princípio supracultural? É algo que está acima de todas as culturas e que, portanto, funciona para todas. É uma orientação que serve tanto para as mulheres do século I como para as mulheres do século XXI. São princípios que vão nortear todo o vestuário ao longo da história. Não importa se você vive na Palestina, se você vive no Brasil, se você vive na Polônia, se você vive no Alasca, esses princípios continuam sendo válidos. Então Paulo dá aqui esses princípios supraculturais em 3 palavras que são praticamente sinônimas. Eu destaquei aqui na tela para vocês. As palavras são decência, modéstia e bom senso. Tem alguma outra tradução aí? A NVT, NVI? Como que está aí na Bíblia de vocês, essas palavrinhas? Decência, modéstia e discrição. As 3 palavrinhas. Tem alguma outra? Elas vão ficar girando em torno disso daí mesmo, desse universo semântico. É assim, essas palavras elas são quase sinônimas, como eu disse, mas elas têm algumas diferençazinhas. As palavras que são mais sinônimas, as que são mais próximas, são decência e modéstia. Essas 2 palavrinhas, decência e modéstia, elas estão relacionadas ao respeito pelas convenções e pelo decoro. Ou seja, é você ter o cuidado de não banalizar uma coisa séria. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre vestimenta, sobre nudez e tudo mais, isso é um assunto sério. Uma pessoa que não é decente e que não é modesta é uma pessoa que banaliza isso, é uma pessoa que não liga. É uma pessoa que não está nem aí, que trata a vestimenta como se fosse uma coisa qualquer. O crente não é assim. O crente entende que existem normas sociais, que existe um decoro comum ali, que é até fruto dessa consciência cristã, que foi impressa aí na mente humana, da lei de Deus, do certo e errado, e nós respeitamos isso. Nós somos pessoas decentes e modestas, ou seja, nós respeitamos, zelamos pelos padrões de decoro, nós somos respeitosos das convenções e nós não banalizamos isso. Nós não queremos chocar o mundo como o estilista francês lá fez. Ele banalizou a nudez, ele banalizou a roupa, ele banalizou tudo. Nós não. Nós entendemos que esses princípios têm que ser utilizados em qualquer época. A palavra que é um pouquinho mais diferente aí é essa aqui de bom senso. Essa palavrinha aqui, bom senso, é uma palavrinha que aparece em outros momentos da Bíblia. E ela tem a ver com sobriedade, moderação, domínio próprio. É alguém que racionalmente tem plena consciência daquilo que está fazendo e não se deixa levar pelos seus impulsos. Porque o que seria o contrário de uma pessoa com bom senso? À luz da palavra que aparece aqui. Seria uma pessoa que se deixa levar pelos seus impulsos. Por exemplo, os impulsos sexuais. A moça pensa, eu quero atrair os olhares para mim. Eu quero ser desejada.
Então ela dá vazão a esse impulso sexual dela, colocando uma roupa apelativa, colocando uma roupa decotada, colocando uma roupa curta. Então ela dá vazão a isso. O crente é o contrário. O crente ele tem bom senso, ele tem discernimento, ou seja, ele para e pensa, olha, por mais que eu queira fazer isso porque o meu coração pecaminoso está me levando a isso, eu não vou fazer isso. Eu vou manter a consciência, eu vou manter o discernimento e eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, eu vou me vestir do jeito certo. É uma pessoa que tem os pés no chão, que não é levada por esses impulsos aí. É uma pessoa sóbria, moderada, como eu mencionei. E notem que, assim, para Paulo, o problema não é apenas a indecência ou a vulgaridade, mas é até mesmo você chamar a atenção além do que deve. No caso aqui, estava chamando a atenção do culto, estava estragando o culto. Eu até mencionei esse exemplo para as meninas, quando falamos disso, é aquela madrinha de casamento que decide vestir branco para competir com a noiva. Ela chama a atenção num momento em que ela tinha que ser discreta. Paulo fala, olha, vocês não têm que chamar a atenção de vocês não têm que ser atrativas, vocês não têm que chamar a atenção pela roupa que vocês vestem. Vocês têm que chamar a atenção pelas boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Se você é uma moça e você, sendo cristã, quer ser piedosa, o que tem que chegar aos homens não é a sua roupa em primeiro lugar. A sua roupa só vai exibir aquilo que está no seu coração. O que eles têm que ver e que tem que destacar aos olhos deles é o seu comprometimento com as coisas de Deus, o seu socorro às necessidades da igreja, o seu envolvimento com as coisas da igreja, o seu amparo a eventualmente algum irmão que está precisando ali alguma coisa, essas coisas que são boas obras nas cartas pastorais. Então isso que tem que chamar a atenção. É muito triste você ver quando uma moça, e às vezes o rapaz também, mas especialmente a moça, que é o contexto aqui, ela acaba sendo reconhecida pelas roupas que ela usa, que não necessariamente precisam ser vulgares, mas elas chamam mais a atenção do que o caráter dela. E, curiosamente, as moças muitas vezes usam roupas vulgares, indecentes e chamativas para esconder a sua falta de caráter, para esconder a sua falta de decência, de moralidade. Elas não têm virtudes para apresentar, então elas apresentam o próprio corpo para chamar a atenção. Paulo fala, não é assim que a mulher cristã se comporta. O guarda-roupa da mulher cristã não é assim. O guarda-roupa da mulher cristã é marcado por decência, modéstia e bom senso, equilíbrio. Essa palavrinha aqui, decência, a palavrinha cosmio, ela é da onde vem a palavra cosmético das mulheres. Você fala, nossa, o que tem a ver cosmio, cosmético, né? O cosmético nada mais é do que a tentativa de colocar a cara em ordem, né? Colocar as coisas no devido lugar. A ideia do cosmos, né, do universo, é que tudo fica ali no seu devido lugar. O cosmético tenta corrigir uma olheira, tenta corrigir os pés de galinha que aparece aí, tenta dar uma disfarçada nisso. Por quê? São as coisas no devido lugar. É o respeito às coisas no lugar onde elas devem estar. Isso é a decência, é a pessoa que respeita, ela sabe como se portar nos ambientes, que roupa ela vai usar em determinado ambiente. Então notem que esses princípios que Paulo dá não se aplicam apenas ao que a gente está falando do biquíni, ou que a gente está falando de sunga, enfim, aqui, especialmente das mulheres, mas é um princípio que vale para os homens também. Isso daí se aplica a todo o nosso guarda-roupa. Você pode ser uma moça que não usa biquíni, mas você pode usar uma roupa muito apertada, uma roupa muito decotada. Você, homem, pode não usar uma sunga indecente, uma sunga branca que fica transparente, mas você pode usar uma bermuda, uma calça, uma camiseta super apertada. E é muito bizarro, essa é a palavra bizarro, ver homens crentes, e eu conheço alguns para falar, desse que tem esse comportamento, que eles professam toda uma piedade, falam sobre castidade, falam sobre zelo pela santidade. Você para conversar com ele, o cara cita Jonathan Edwards, o cara cita todos os caras, os puritanos, aquela coisa toda, mas você vai ver a roupa dele, para entrar naquilo, eu não sei como ele conseguiu fechar o botão. Tudo apertado, uma calça que para entrar ele teve que passar manteiga para entrar na calça. Toda apertada ali, aquela coisa assim, justamente para demarcar todo o corpo maromba, todo o corpo malhado dele. E o cara vem me falar de santidade. O cara tá querendo despertar nas mulheres o desejo, tá querendo despertar nas mulheres a lascívia, ali todo sensualizado, e o cara tem um papo. É hipocrisia, é uma incoerência.
Então note que a questão não é só biquíni. Isso daqui não foi escrito para biquíni. Como esses princípios são supraculturais, eles servem para tudo do seu guarda-roupa, tudo. A sua blusa de frio, a sua calça, a sua saia, seu vestido, a roupa de praia, a roupa de banho, enfim, tudo pode ser aplicado a isso daí. Por isso que Paulo dá esses princípios. Né? É importante, à luz dessas palavras aqui, que nós resgatemos na cultura cristã a vergonha. Nós vivemos num mundo onde a vergonha é vista como algo ruim. Você sentir vergonha é algo ruim. Tanto que a nossa cultura tenta te empurrar para você ser um sem vergonha, para você não ter restrição nenhuma. Nós, como crentes, nós valorizamos a vergonha, porque a vergonha é o indicativo da nossa moralidade. A vergonha é um indicativo de que alguma coisa está errada e eu preciso correr para resolver. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, lá em Gênesis. Eles correram para tentar se cobrir ali com as folhas e depois Deus deu uma roupa para eles. Mas a cultura longe de Deus vai tirando, vai abafando a vergonha, vai tirando a vergonha de cena. Nós, como crentes, temos que resgatar isso. Nós, como crentes, nós temos que colocar a vergonha de volta na nossa consciência. Bom, esse é o texto. E eu acho que fica muito claro para nós que a proposta inicial do biquíni, lá em 1946, não se harmoniza com isso aqui, certo? Fica claro. Agora a questão é, e aí? Biquíni, à luz disso, pode ou não pode? Não? Bom, é assim. Eu não sou estilista, apesar de ter muito estilo. Mas me parece, isso é uma impressão minha, tá? As moças podem me confirmar aqui se isso é só uma impressão ou não. Me parece que quando a gente fala biquíni atualmente, nós nos referimos a um conjunto de praia que é dividido em duas peças, como era o original. Mas não necessariamente precisa ser algo tão vulgar como era o conjunto lá do francês. O que eu quero dizer é o seguinte, eu já ouvi alguns relatos de moças que se sentem muito desconfortáveis de ir com maiô para a praia. O maiô protege tudo, é bem conservador e tudo mais. Agora notem, mesmo o maiô pode ser indecente. Se você usa um maiô muito apertado, um maiô muito decotado, um maiô que mostra tudo, você está sendo indecente do mesmo jeito, você está infringindo esses princípios da mesma maneira. Mas eu já ouvi falando assim, olha, é muito ruim para as moças irem na praia de maiô, porque entra areia e machuca a pele, e é incômodo, e o acesso ali é difícil, a peça de roupa para colocar, tirar, enfim. Eu não sei, eu não sou mulher, não tenho ideia de como é isso daí, não tenho ideia de como é usar um maiô. Mas eu também já vi outras peças que são divididas em duas, como o biquíni, ao invés de ser uma peça única, duas peças, uma superior e uma inferior, que são totalmente discretas, que não mostram nada. Isso existe. Algumas roupas esportivas são assim. Então, me parece que você pode usar uma roupa de praia que não maiô, que não seja indecente. A questão é que o nome biquíni foi usado para uma coisa ousada, mas hoje é usado de modo mais geral. Então o biquíni, como foi concebido lá pelo francês lá, não tem condição da mulher usar. Agora, uma roupa de banho que é dividida em parte superior e parte inferior, talvez não infrinja esses princípios aqui. Eu quero dizer isso por quê? Quando nós falamos, por exemplo, da roupa masculina, os homens têm uma facilidade a mais porque o nosso tronco não é sexualizado. Nós não temos problema de andar sem camisa, esse tipo de coisa. Ainda que a gente precise ter cuidado com o contexto em que isso acontece. Mas, por exemplo, a gente falava na semana passada sobre natação. O Newton mencionou aí sobre natação. A natação é obrigatório você usar sunga, certo? Mas existem sungas e sungas. Existe aquela sunga que é praticamente uma roupa íntima masculina. Mas existe aquela sunga que é quase um bermudão, que assim, não é discreto, é constrangedor, eu pelo menos não gosto, mas não é indecente, não fere a decência. Você consegue praticar o esporte sem ferir aí os escrúpulos um pouco mais sensíveis. Da mesma maneira, você tem, na natação, as mulheres usam maiô, porque para os efeitos lá do exercício e tudo mais. Agora, da mesma maneira, vocês acham que pode existir, assim como existem sungas e sungas, podem existir biquínis e biquínis desse modo que eu falei? Sim ou não? Vocês mulheres têm que me falar, vocês que compram roupas. Eu não compro os biquínis, os maiôs, as coisas aí. Eu nem passo nessa seção da Renner.
Nem sei onde fica. Mas e aí? Para homem eu posso falar, existem sungas e sungas. Para mulheres, existem biquínis e biquínis? Sim ou não? Sim? Falem mais aí sobre isso. Hã? Existe, pronto, fim. Mas e aí? Tem como? É possível usar um biquíni, não dos termos lá do francês, lá e do que a gente vê por aí. É possível usar uma roupa de banho em duas partes, que mostra ali o abdômen, um pouco do abdômen, sem ser necessariamente algo sexualizado, algo indecente, algo imoral? É possível isso? Sim? Dá? É possível ou é um paralelo que não dá para fazer em relação à sunga que a gente falou? Dá? Dá para fazer? Ok. Agora, isso só evidencia então que as pessoas usam biquíni, biquíni indecente, não porque não existe uma peça de roupa que seja confortável e funcional, mas porque elas querem expor o corpo. Então é uma questão deliberada de indecência, de vulgaridade, de imoralidade. Porque pelo que vocês falaram, dá para você usar uma peça assim, sem nenhum problema. Vamos agora usar um outro exemplo. Calça legging, ou um shorts, não sei se é shorts legging que fala, aquele shorts que é um pouco mais apertado. Bom, nem vou falar sobre homem usar isso, porque, enfim. Mas é possível uma moça usar uma roupa de academia que não seja indecente? Como seria uma roupa de academia de uma moça que respeita esses princípios aqui? Tem que ser aquela roupa largona, meio rapper e tal? Como que tem que ser? Como que é uma roupa feminina? Mulheres, quem está nos assistindo agora, elas vão saber como tem que ser o guarda-roupa de academia delas. E aí? Como é uma roupa feminina decente para ir na academia? Uma blusa mais comprida, cobrindo ali tudo, ok. Eu já vi algumas mulheres usando uma espécie de saia também, alguma coisinha assim, que cobre os shorts também, um acessório ali. Existe isso? Um short saia. A leg já vem com a saia. Ok. Uhum. Tá. Até que aceitar. Tá. Não é o fim do mundo. Ok. Então, é possível você usar uma roupa de academia sem ser indecente. Porque, vejam, a gente precisa ser sensível, e isso é verdade, ao ambiente onde a gente está. Nós não estamos falando de roupa de banho na igreja, no trabalho, nós estamos falando de roupa de banho na praia, no clube, nós estamos falando de roupa de academia na academia. Ninguém vai malhar de calça jeans. Seria bem ruim. Não dá. Mas qual é a roupa que nós usaremos então? Vamos passar para os homens agora. Homens, qual é a roupa da academia? Como que é uma roupa da academia de um homem? Como é que é? Regatinha. Não pode regatinha? É ruim? Aquela regatinha lá que é, na verdade, um trapinho só? Usar isso no basquete? Roupa de basquete, ok. Tipo a que o Kevin tá ali, uma roupa mais de esporte, assim. Roupa do Coringão. Aí roupa do Coringão e tal. Entendi, ok. Não é apertadinho, beleza. O que mais? Calça de moletom, mas se tiver muito calor? Pode ser um short largo. Não precisa ser aquele short apertado. É largão. Okay. Então, notem, o que eu quero ilustrar com tudo isso é que nós, como crentes, que temos uma consciência dirigida pelo Espírito Santo, nós sabemos como nos comportar nos ambientes normais. Nós não somos pessoas de outro mundo, alienígenas, ETs, que vão na praia de terno e paletó. Como tem muita gente que faz isso, né? Dessas seitas aí. Nós entendemos que uma roupa de praia é adequada para o ambiente da praia, mas qual roupa de praia? Qual, por exemplo, a sunga para o homem, eu particularmente acho muito melhor quando o homem coloca lá a sunga dele, mas coloca um shorts por cima. Pronto, resolve todo o problema. No nosso acampamento, nas atividades que a gente faz na igreja, nós padronizamos por uma questão de prevenção. Mulheres de maiô e shorts e homens de sunga e bermuda. E esse é o padrão. Agora, se você vai num parque aquático, se você vai em algum outro lugar, você tem que ter o discernimento de como se vestir. É claro que o modo como nós nos vestimos aqui ajuda a formar o seu padrão, mas você tem que ter esse discernimento, não a mera regrinha. Então, quando a gente fala de biquíni, eu acredito que a gente tenha que ter discernimento para saber qual é a roupa que a gente está falando.
se é uma roupa indecente, ou se é uma roupa que realmente esconde tudo que tem que esconder, protege tudo que tem que proteger, mas é adequada ao ambiente de praia. Porque você pode usar o maiô indecente. Da mesma maneira a sunga, da mesma maneira a roupa de academia e assim por diante. O que vocês acham disso? Responde bem a nossa pergunta? Henrique. Eu acho que essa linha só que, por mais assim, né, que dá, dá. Mas não acho que pra mesma coisa, né, se for de shorts, pode, né, assim, você vai nas lojas, assim, aqui não vai. É difícil você encontrar. Exatamente. O Henrique levantou uma questão interessante. Beleza, existe, mas é difícil de você encontrar, porque a gente vive numa cultura de nudez. Então, como que a moça cristã, se ela não encontra esse biquíni, vamos usar umas aspas aqui bem grandes, né? Se ela não encontra esse biquíni, o que ela vai ter que fazer então? Ah, vou usar o biquíni que tiver lá. Não. Eu vou ter que usar o maiô. É desconfortável? Vai entrar areia, vai me machucar, eu tenho alergia. É o preço que a gente paga pela nossa consciência. Sim. Sim. Exatamente. Moreira. Tá, agora entendi o que você falou, a sua proposta. Assim, você pode ser um abstêmio de praia também, fica à vontade. Mas... Agora olha só, a gente dá risada disso, mas existem pessoas que realmente não vão nesses ambientes porque tem uma consciência, uma sensibilidade muito grande a esse tipo de coisa. Quando a gente fala sobre ir em praia, ir em clube, parque aquático, a gente não consegue controlar a roupa dos outros. A gente consegue controlar nós, da nossa família, mas não dá para controlar a roupa dos outros. E realmente, às vezes é muito difícil para um homem ir no parque aquático. Homens que têm problema com pornografia, ou homens que têm uma mente normal, masculina, que se sente atraído por mulheres e tudo mais. Dependendo da exposição ali, os homens ficam desconfortáveis, é difícil, é complicado ali. Então, às vezes, a solução é o cara falar, olha, eu evito ir, eu não vou, para eu não me expor a esse tipo de coisa. E, inclusive, nós, como crentes, nós temos que ser sensíveis ao fato de que, mesmo no nosso círculo, podem ter pessoas com dificuldades nesse tipo de coisa. Vou dar um exemplo que tangencia isso, mas é um pouquinho ao lado aí, um pouco paralelo. O modo de roupa que os homens usam quando estão entre si. A vestimenta entre os homens. Está lá no acampamento, dormitório masculino, portas fechadas, nenhuma mulher está vendo. É adequado um rapaz ficar andando só de roupa íntima dentro do dormitório com outros rapazes ali? É adequado isso? Por que não seria adequado? Tudo bem, é ridículo. Ok. Esse é o argumento imbatível, é ridículo, ok. Mas eu acho que tem outros perigos além disso. Exato, nós vivemos num mundo onde essa campanha LGBT, QIA+, LGTV, HFU, HD lá, tudo isso daí faz com que algumas pessoas que têm lutas, crentes que têm lutas contra o homossexualismo, possam se sentir enfraquecidos por conta disso. Então eu vou, na hora que eu for me trocar, eu vou me trocar no banheiro lá, vou colocar uma roupa decente, não vou ficar desfilando por aí com roupa ou sem roupa, enfim. Não vou fazer esse tipo de coisa justamente para evitar essa exposição. Do mesmo modo as moças. As moças geralmente se sentem mais à vontade em compartilhar esses ambientes. Vou me trocar aqui, vou me trocar ali. Moças, vocês precisam ter cuidado. Infelizmente, no mundo que nós vivemos, essa exposição tem feito com que o lesbianismo, todo esse movimento LGBT, crie lutas que às vezes você não sabe onde está. Então o que você faz? Você se priva de algumas liberdades que em outro contexto você poderia ter para que você não corra algum perigo. Então, é importante ter esse cuidado da vestimenta em relação aos outros. Vocês devem lembrar que a gente falou da nossa série que o pode ou não pode muitas vezes está relacionado à consciência alheia. E eu preciso lembrar que meu irmão pode estar passando por algum problema. Diga, Nilson. Porque as moças tinham o costume de entrar de duas moças no meio. Uhum. Eu não entendi muito o que tinha lá. E aí eu fui questionar, né? E diziam que era pra não ficar sozinho, né? Como se fosse enorme, né? Um negócio enorme. Tenho medo de ficar sozinha no banho. Não é realmente, ainda mais hoje em dia.
Agora, alguns outros detalhes, né? São alguns pontos aqui que eu quero ir apontando com vocês, porque, por exemplo, existem famílias onde o pai, onde a mãe, eles imprimem um código de vestuário nas filhas. Então, filha, você não pode usar biquíni, nem um biquíni discreto, eu não quero, você tem que usar maiô. A filha deve se submeter a esse padrão do pai, porque o pai é a autoridade. Isso daí é ponto pacífico aqui. Mas a gente tem que desenvolver uma sensibilidade também a alguns pais que às vezes não percebem algumas exposições que eu acho um pouco perigosas também. Por exemplo, é muito comum você ver criancinha na praia de biquinizinho, menininha de biquinizinho na praia e tudo mais. Não há nenhuma questão sexualizada nisso em si. Mas no mundo onde a gente vive com pedofilia, no mundo onde a gente vive com uma exposição na internet e tudo mais, é saudável as crianças ficarem andando com criança com sunguinha, com biquininho? É saudável esse tipo de coisa? É seguro esse tipo de coisa? Então me parece que a cultura familiar, desde muito cedo, ela já vai imprimindo essas coisas na cabeça da criança. E ela já vai colocando esses padrões ali. Tem que haver discernimento. Claro que eu falei, você não vai mandar criança de burca pra praia. Você vai ficar rolando lá na praia de burca lá, vai se afogar no mar, não vai fazer isso. Mas você tem que ter discernimento. Vai mandar a menininha, põe um topzinho, alguma coisa assim, põe um shortinho na menina. Vai mandar o menino com a sunguinha, põe um shortinho no menino. Por quê, papai? Porque você precisa ser discreto. É uma criança, eu sei que é uma criança. Mas a roupa já vai mostrando desde agora o modo como ele vai se comportar. E mais, no mundo que a gente vive, vai protegê-lo. Protegê-lo de uma exposição desnecessária. Então são alguns cuidados que a gente tem que ponderar, que não é no termo de pode ou não pode, é no discernimento. Como eu falei, tem pais que não ligam das filhas usarem um biquíni discreto. E tudo bem, agora tem pais que se incomodam. Nesse caso, os filhos devem se sujeitar a esse padrão sem murmurar, sem reclamar, sem resmungar. Quando você casar, você conversa com o seu marido, se o seu marido acha ruim ou não, enfim. Mas é importante que a gente tenha essa sensibilidade, porque o mundo que a gente vive é um mundo mau. Nós estamos cercados de incrédulos que podem se aproveitar disso tudo. Kevin, depois Riad. Eu só lembrei que tem um presidente do Brasil, Jânio Quadros, que proibia o biquíni, ele colocava maiô para as mulheres usarem. Aí foi taxado de moralista e tudo mais. Eu fiquei pensando, você falou que tem que controlar a vida dos outros, né? Assim, seria um talibã, né? Exato. O Estado, ele pode tentar induzir, ensinar, mas é difícil você obrigar uma pessoa a usar um tipo de roupa ou não, né? Então, eu acho que numa cultura onde tudo é muito sexualizado e tudo está muito relacionado à nudez, o Brasil não tem mais como voltar atrás disso daí. Assim. Teria que haver uma mudança de mentalidade geral. E, na verdade, não é só o Brasil. Você vai na Europa, tem praias, lagos lá de nudismo, praias de nudismo, topless e tudo mais. Então, é o que a liberdade traz nesse ambiente. Mas é claro que, assim, aí eu acho que o Estado poderia evitar abusos. Como, por exemplo, uma coisa de nudez, falar, olha, nós como Estado, nós temos a responsabilidade de zelar por aquilo que nós julgamos a mínima moralidade social ali e tudo mais. O Estado poderia evitar abusos. Agora, não dá para ficar com uma treninha lá, né? Isso aqui tá meio curto, aí não dá. Então, aí a gente entra no debate de esferas de responsabilidade, né? Mas na minha casa, na sua casa, na casa de vocês, a autoridade é outra. Aí, ali sim, o pai tem a autoridade de falar, coloque uma outra roupa, coloque uma blusa mais decente, uma roupa mais decente, mude isso, mude aquilo, a mãe, enfim. Aí sim, naquela microesfera, isso pode acontecer. No Estado é mais difícil fazer isso. Riad. Você falou do papel da criança, tem uma coisa que eu sempre fiquei conformado, assim, eu acho que todo mundo aqui já viu acontecendo aqui, principalmente os pais dos filhos mais velhos, é não tirar fotos de crianças. Nossa, isso era um absurdo. Tomando banho. Dia das crianças, por exemplo, geralmente a gente, os jovens, não a gente, pessoas do mundo, colocam essas fotos de crianças E com nudez ali. E acho isso normal. Não é normal. Exatamente. Não deveria ser visto como algo normal, porque é uma exposição de nudez, mesmo sendo a criança. Por que a nudez da... Tudo bem, a nudez da criança é uma nudez um pouco mais inocente, no sentido de que a criança em si nem sabe o que está acontecendo. Mas continua sendo uma lição que está sendo ensinada ali. Ó. Não tem problema fotografar a pessoa nua. E tem problema. Mas eu acho que muito bem, piorou muito essa... Ela está muito mais sensível, né, a nudez. Porque eu
Timon. E eu não lembro se era do da cultura, tinha uma música que as crianças tomavam banho. E mostrava tudo. Inclusive, tinha também o celular Timon, a parte da caipora tinha os índiozinhos. E eles mostravam. E além de eu, criança assistindo aquilo, não me causava nenhum espanto. Então, eu acho que, mas, por exemplo, se esse programa, inclusive, que o celular Timon ganhou prêmios internacionais de melhor programa infantil. E tinha ali, né, essa exposição. Mas eu lembro que na minha ano atrás Não causava nada. Ninguém das meninas ali. Acho que hoje em dia, se isso fosse expor, ia ser assim, um absurdo. Eu tive que olhar muito rápido a percepção disso. Essa percepção de nudez infantil, por mais que seja algo mais, um papel muito sensível, né? Eu acho que foi algo que, assim, hoje em dia já é uma coisa assim, muito delicada. E que a gente tem que tomar cuidado com isso. Pais que ficam postando foto do filho, às vezes, com alguma roupinha, outra, potencial perigo aí. É isso, gente. Então, mais uma vez, a nossa resposta de pode ou não pode é um pouco mais detalhada do que a gente pode resumir, né? Então, biquíni, sunga, todo esse tipo de coisa, tenham discernimento. Usem aí esses critérios todos que falamos. David Lyon. Geralmente quem é crente vai procurar um lugar mais reservado, vai colocar um paninho, alguma coisa assim. Existe uma campanha secular de que isso tem que ser totalmente normalizado, que a mulher pode parar no meio do trânsito e fazer isso sem problema nenhum. Eu acho que isso transcende o papel dela de mãe. Eu acho que o problema não é amamentar, porque está amamentando, então pode. Eu acho que isso transcende um pouco o negócio. Eu acho que o fato dela amamentar não tira dela a preocupação com o pudor. Ela está expondo o corpo dela do mesmo jeito. Então ela vai procurar um lugar reservado, vai colocar um paninho ali e tudo mais. Eu acho que deve haver esse cuidado, apesar de uma campanha ir contra isso. Mais alguma consideração? É porque a justificativa é que não é algo sensualizado. Tudo bem, pode não ser algo sensualizado, o ato em si. Mas a questão é a mulher crente se sentir à vontade em expor o corpo, mesmo amamentando, é algo que foge do que é esperado de uma mentalidade cristã. É uma exposição, é uma exposição. Tudo bem, não é sexualizada, mas é uma exposição. Exato. Exato. Assim, talvez alguém fique indignado. Não, mas está amamentando. Gente, nós vemos um mundo caído. No mundo caído, as pessoas pensam o que quiserem na mente delas. E os pensamentos geralmente não são bons. Então, a gente tem que colocar limites na nossa liberdade. Pode não ser sexualizado, pode não ser maldade, mas bem-vindo ao mundo depois do pecado. Temos que ter esses cuidados. E eu sei que esse assunto é muito mais delicado para as mulheres do que para os homens, mas eu faço um apelo aos homens. Sejam zelosos com as roupas que vocês usam. Tem muito homem usando roupa vulgar, roupa indecente. E eu nem falo da comunidade LGBT, Full HD e tudo mais. Eu falo de homem, a cultura maromba, a cultura fit. São roupas indecentes. Deve haver um zelo maior com isso, baseado nesses mesmos princípios aqui. Beleza, gente? Passamos esse assunto, então. Assunto chato esse, né? Primeiro que eu não gosto de ficar falando de roupa. Porque homem não gosta de ficar falando muito de roupa, né? Mas é um assunto que mexe aí com alguns temas, uns subtemas um pouco mais delicados. Mas com isso acho que a gente tem algumas diretrizes um pouco mais claras. Vamos orar? E aí encerramos por hoje. Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor porque aqueles que são seus filhos têm uma mente renovada. Nós não nos deixamos influenciar, ou não deveríamos nos deixar influenciar pelos padrões do mundo, mas somos influenciados pela sua palavra, que apresenta princípios que servem tanto para o século I como para hoje, o século XXI. A sua palavra é suficiente para nos instruir, até mesmo no modo como nós os vestimos. Dá-nos discernimento, dá-nos sensibilidade a essas questões,
para que nós respeitemos os códigos de vestimenta que estão ao nosso redor e representam, correspondem ao decoro, ao respeito, à decência. Por mais que o mundo grite contra isso, por mais que o mundo faça campanha contra isso, ajuda-nos a sermos zelosos, Pai. Que nós não sejamos pessoas que se vestem de modo vulgar, que nós não sejamos pessoas que incentivam a libertinagem por meio das roupas, que nós transmitamos ao mundo um testemunho positivo, normal quanto ao modo como nós nos vestimos, zelando por aquilo que é importante para nós e contrastando nas roupas com aquilo que o mundo ensina sobre a nudez, sobre a liberdade, a suposta liberdade e a vulgaridade. Dá-nos uma mente cada vez mais alinhada à sua palavra, e se há alguém aqui que ainda não tem um novo coração, não tem uma nova mente, pedimos que o Senhor abra a mente dessa pessoa, coloque ali um novo pensamento por meio do Evangelho de Jesus Cristo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.